em Efésios capítulo 5, no versículo 18. Efésios, lá no Novo Testamento, depois de Gálatas, Efésios capítulo 5, verso 18. E aí deixa eu te falar alguns propósitos que nós estamos fazendo hoje. Lá na entrada, eu não sei se você trouxe a sua garrafinha, mas nós estamos enchendo com essa água que é consagrada. Ontem eu estava lá no lugar de oração e eu orei pedindo para que Deus abençoasse essa água, colocasse nela ali, transformasse cada gotícula dessa água, molécula dessa água no poder de Deus, amém? Deus vai operar aqui hoje. Daqui a pouquinho nós vamos usar a fé, vamos usar o poder de Deus, porque não adianta falar que tem fé. Estava explicando para o pessoal hoje o seguinte: a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Ah, pastor, tem muita fé, tem tanta fé no meu coração, mas do que adianta tanta fé se você não põe ela em prática através de atitude? Então, tudo que nós fazemos aqui, tem gente que não concorda com as campanhas, tem gente que não concorda com os propósitos, né? Ah, eu não creio nisso, mas tudo isso que nós fazemos, eu respeito quem não crê, mas o que nós fazemos aqui são atos, atitudes de fé. Porque não adianta dizer eu tenho tanta fé, mas se eu não uso ela. Se eu tenho essa fé, então eu vou pegar essa água e vou tomar uma atitude, vou usar ela e creio que o poder de Deus vai operar. E vai, e de fato vai acontecer, porque a Bíblia manda nós usarmos a nossa fé no nome de Jesus, e esse nome tem poder e ele iria operar, e vai operar. Hoje de manhã foi uma benção, à tarde nós também tivemos muitos testemunhos aqui de pessoas curadas instantaneamente ao tomar água. Tomou daquela água, na hora Deus operou, na hora sumiu a dor de cabeça, na hora sumiu a angústia, na hora Deus tocou através daquela água. Então, já, se você não encheu ali a sua garrafinha, você pode já encher, nós vamos fazer esse ato de fé. Pastor, eu esqueci a garrafinha, então pega nem que for um copinho, para você não ficar sem tomar água na hora da oração, tá? Aí você vai tomar nem que for um copinho da água, para você receber a bênção também. Aí logo depois também no final, a partir dessa sexta-feira eu quero entregar esse sal para você. Esse sal aqui, eu consagrei ontem também, um sachêzinho bem pequenininho de sal, está aqui, ó. E eu pedi para que Deus também abençoasse esse sal sobre aquela palavra. Quando o profeta Eliseu, ele chega numa cidade, aliás, ele é chamado, né? Uma cidade que era uma cidade muito boa. A Bíblia diz que era uma cidade de boa habitação, ou seja, boa para morar, mas era uma cidade improdutiva. Nada ia para frente ali, nada vingava ali, porque as águas daquela cidade eram amargas. E a Bíblia diz que quando chamam o homem de Deus, ele fala assim: olha, traze-me uma salva nova e põe de nela sal. E ele pega aquele sal e ele joga lá na fonte das águas. E a Bíblia diz que a partir daquele ato de fé, olha o que eu tenho falado, né, atitude de fé, Deus muda aquelas águas que antes eram salobras, eram amargas, e elas passam a ser águas potáveis, águas úteis, né? E passam a produzir. E a história daquela cidade é mudada. Uma cidade que não produzia mais nada, volta a produzir. Diga a glória a Deus. Alguém diz que essa cidade até foi Jericó, que Josué amaldiçoou quando as muralhas de Jericó caíram, e disseram assim: olha, ninguém mais vai reconstruir essa cidade está amaldiçoada. E depois que ela foi reconstruída, realmente não vingava mais. E o sal veio trazer essa mudança. E por que o sal, pastor? O sal na Bíblia, uma outra oportunidade a gente pode explicar, mas ele representa a aliança que Deus fez com o povo de Deus. A Bíblia fala que Deus faria uma aliança de sal, uma aliança perpétua de sal. Por quê? O sal, ele conserva, né? Ele representa alguma coisa que não se estraga. Lá antigamente, até brinquei, você não é dessa época, mas você já ouviu alguém falar dessa época. Qual época, pastor? Que não tinha geladeira. Pastor, eu não sou dessa época, eu lembro de alguém que ouvi falar de alguém, ouvi falar que não tinha geladeira. Quem já ouviu falar dessa época? Eu sei que você não é dessa época, eu sei. Mas como é que conservava a carne quando não tinha geladeira? Usava o quê? O sal, e o sal conservava, né? Eu estava falando a respeito disso, o sal,
representa essa aliança perpétua que não se estraga, que se conserva, não se perde. Por isso que o Eliseu ali usa o sal, e quando ele usa, o poder de Deus ali opera. E você vai fazer esse ato de fé, você vai pegar esse sal, depois que eu te der, você vai jogar lá na sua casa, você vai usar para colocar na comida, eu não sei, você vai jogar na frente de casa, no seu local de trabalho. Deus vai te dirigir, e eu vou pedir a você para usar esse sal nessa fé, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança ali naquele lugar. Eu estava contando um testemunho do próprio pastor Jaime. Quem já ouviu falar do pastor Jaime de Amorim Campos? Ouviu falar? Braço direito do missionário, está lá, homem de Deus. Sabe como ele foi liberto? Eu sempre conto o testemunho dele, né? O pastor Jaime, ele bebia tanto, que acho que até antes dos 20 anos de idade, ele já era tão viciado, ele fala, que se ele acordasse pela manhã e não fosse beber pelo menos uma dose, ele ficava assim, ó, tremendo. E a mãe dele, sabe como que a mãe dele começou a fazer? Ela ia na igreja, pegava o sal que o pastor consagrava, chegava em casa, olha para você ver como a luta era espiritual. E ela colocava, e aí o pastor deu o sal e falou assim, faz a comida que aquela pessoa mais gosta, para ela comer, para que ela não venha desprezar a comida que você vai fazer. E olha o que ele conta, ele gostava de uma salada lá, eu não lembro lá qual era a salada que ele gostava, que era o prato predileto dele. Ele fala, acho que era uma salada de chicória, não sei o que. E a mãe dele, para ele não deixar de comer o sal, fez a salada que ele mais gostava e temperou com o sal da igreja, sal que foi abençoado. Olha para você ver como a luta não é carnal, como é demônio por trás de todo vício. Vou falar bastante hoje na palavra a respeito do vício. Tem um demônio. Ele chegou, a mãe dele falou assim, filho, eu fiz aquela salada que você mais gosta. Ele olhou para a salada, olha para você ver, e falou assim, não quero. Ela falou, como é que é? Não quero essa salada. Mas filho, é a salada que você mais gosta. Falou, não, mas hoje eu não quero ela. Aí eu te pergunto, ele sabia que a mãe dele tinha usado o sal que recebeu na igreja? Mas quem que sabia? Quem que sabia? Está com medo de falar? Quem é que sabia? O capeta, o demônio que estava na vida dele. Você vê como a coisa é espiritual. Ele não quis naquele dia. E era a salada preferida. Já ouvi várias vezes isso aqui que eu vou falar para você. Pega a peça de roupa que aquela pessoa mais gosta de usar. Ela usa quase todo dia. Aí traz para a igreja, lá o pai, a mãe traz para a igreja, o marido traz para a igreja, a esposa traz para a igreja a peça de roupa que o marido mais gosta. O pastor abençoa e fala, Deus, quando ele usar, o poder de Deus vai tocar nele. Aí a mulher pega, leva a peça de roupa, coloca lá na gaveta, eu já escutei isso. Pessoa, é a peça de roupa que ela mais gosta, ela não chega nem perto, ela nem toca. Ah, fulano, você não vai pôr aquela roupa? Ah, não, eu enjoei. Mas o que é? O que é? É demônio. Demônio que está na vida da pessoa. A pessoa não sabe. Ele não sabia o que a mãe dele tinha feito, o que a mãe dele tinha colocado na salada. Mas o demônio sabia, não sabia? Sabia. Irmão, ela teve que batalhar. E ele conta que ela foi lutando. Ela pegava o sal e Deus foi dando sabedoria. Ela colocava uma hora num lugar, uma hora no outro, até que ele foi comer daquele sal, até que aquele sal chegou onde tinha que chegar. Ele ingeriu, ele bebia, e ela colocava, ele manifestava com o demônio dentro de casa, quebrava tudo, manifestava feio, ele conta. E hoje, para resumir a história, olha quem que é o pastor Jaime, um grande ganhador de almas, diga glória a Deus. Então hoje você olha para aquela pessoa da sua família, irmão, tem jeito ali. Às vezes você olha e fala, não tem jeito. Tem jeito, meu. Tem solução, não desiste não. Usa a sua fé. Diga graças a Deus, que o poder de Deus lá vai operar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então já nós vamos falar mais disso, mas vamos para a mensagem principal de hoje, Efésios capítulo 5, versículo 18. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou já está ali na tela, eu vou ler junto com você. E diz assim, ó, e não vos embriagueis com o quê? Com o vinho, em que há contenda, briga, né? Prejuízo. Mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do Espírito. Então deixa eu explicar para você isso aqui. Aqui a palavra está falando assim de uma maneira comparativa. Não se embriague com vinho
E no lugar de se embriagar com o vinho, substitui, assim que você tem que entender. Substitua pelo quê? Pelo quê? Pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Por que a Bíblia coloca essas duas coisas lado a lado assim? E fala assim, ao invés de você se embriagar com vinho, se enche do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso vinho. Fala comigo assim, o Espírito Santo é o meu vinho. Eu tenho que me embriagar com o Espírito. Por quê? Porque o vinho, se você parar para pensar, ele dá para o ser humano algumas coisas que copiam, vamos dizer assim, o que o Espírito Santo dá. Mas tudo falso. Já viu o original, né? Tem aquela coisa que é original e tem a cópia, que é o quê? O falso. Vou comparar e você vai entender onde eu quero chegar. Por exemplo, uma pessoa embriagada, bêbada, ela fica alegre? Sim ou não? Fica. Uma alegria. Mas não é uma alegria verdadeira. É uma alegria que dura aquele momento, mas depois que passa o efeito do álcool, que jeito que a pessoa fica? Fica arrependida. Fica mal. Fica ou não fica? Agora vamos lá, o álcool ele dá alegria, o vinho ele dá alegria. E o Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica alegre ou não fica? Fica. Mas a alegria do Espírito Santo, ela passa? Ela não passa. Ela permanece, ela é verdadeira. Vamos lá, pensa na pessoa embriagada. Outra coisa que a pessoa embriagada, o vinho dá para ela. Coragem. A pessoa embriagada, ela fica corajosa? Ixi, cria uma coragem. Eu já vi gente falar assim, eu vou tomar uns negócios lá que eu vou falar para ele o que eu quero falar. Porque sem estar bêbado não tem coragem de falar. Mas se beber, fala ou não fala? Fala. O vinho dá coragem, dá ou não dá? A pessoa não fica corajosa? Fica, uma coragem falsa. Olha o Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem coragem. Você já viu a pessoa cheia do Espírito Santo ter vergonha de falar de Jesus? Ela não tem. Ela não está nem aí para o que vão pensar. A pessoa embriagada, ela está nem aí para o que vão pensar, mas para o lado ruim. Ela fica de um jeito, ela fica corajosa, ela fica tão assim, desinibida, né? Desinibida, aquele que não fala nada passa a falar, vira tagarela. E a pessoa que está cheia do Espírito Santo, a mesma coisa. Você está entendendo que o vinho, muitas vezes o ser humano ele está tentando buscar no vinho uma coisa que na verdade só quem pode dar é quem? É o Espírito Santo. Olha como que o diabo é sujo. Ele tenta copiar no vinho o que só o Espírito Santo vai dar. Por isso que você vê tantas pessoas buscando o quê? O vinho ao invés de buscar o Espírito Santo. Quer ver outra coisa que eu estava falando? Quem fica embriagado, a pessoa fica anestesiada. Parece assim que ela não sente dor. Você pode bater nela, ela cai, machuca. Enquanto está bêbado, não sente nada. Até eu estava vendo um tempo atrás falando que quando não existia aqueles remédios que tira a dor, como é que chama? Anestesia, né? Diz que há anos atrás, décadas, até centenas de anos atrás, quando não tinha anestesia, você sabe como é que os médicos faziam cirurgia, faziam lá os procedimentos, arrancavam lá dente? Eles embebedavam as pessoas, para que as pessoas perdessem a dor, a sensibilidade. Não sentia dor para poder tirar o dente, para poder fazer a cirurgia. A pessoa fica anestesiada. Agora, quer ver? Vamos para o lado de cá, para o lado do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, palavras dos outros conseguem ferir ela? Não fere. Ela fica anestesiada. A pessoa pode vir para tentar ferir, pode vir para tentar machucar, mas consegue? Irmão, não tem como você conseguir ferir uma pessoa que está cheia de quem? Do Espírito Santo. Ela não se machuca, ela não fere. Você pode tentar. Eu estava falando de Estevão. Estevão foi o primeiro que morreu por causa de Cristo, da mensagem do Evangelho. Primeiro mártir.
A Bíblia diz, olha que coisa, que quando pegaram Estevão estava cheio, a Bíblia fala exatamente isso, que Estevão, cheio do Espírito Santo, operava sinais e maravilhas. Cataram ele, jogaram ele no meio e começaram a fazer o quê? Quem lembra? Apedrejar. Olha que coisa linda que o Espírito Santo fala ali. Fala que Estevão se levantava, se colocou de joelhos, em invocação, clamava a quem? A Deus. Parece que ele nem sentia as pedradas. Primeira coisa de uma pessoa que está sendo apedrejada é fazer o quê? Tentar se defender, gritar, colocar a mão no rosto, pedir pelo amor de Deus para parar. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele nem sentia. Ele se pôs de joelhos e fazia o quê? E clamava, ainda pedia para Deus perdoar os que estavam fazendo aquilo com ele. Isso está cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. O vinho na Bíblia, acho que é nos Salmos, fala que o vinho ele traz alegria. E o vinho ele é um símbolo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é o nosso vinho. Então cuidado, por quê? Porque esse vinho aqui da carne, né, esse vinho alcoólico, eu não estou falando só da bebida, vou falar de outras coisas também, de coisas que nos embriagam e tentam trazer para nós aquilo que só o Espírito Santo é quem pode dar. Você não vai achar em outro lugar. Então não se embriague com o vinho, mas se encha do quê? Do Espírito. Você vai entender melhor lá em Isaías no capítulo 5 agora. Porque talvez você está ouvindo essa palavra e está falando, pastor, mas isso aí não é para mim. Eu não bebo mais, graças a Deus já estou na igreja há um tempo. Eu já entendi, já parei de beber. Tem gente que ainda não entendeu, infelizmente tem gente que acha que não tem nada a ver. Beber, né? Não, pastor, só não pode ficar embriagado, mas beber um pouquinho não tem nada a ver. Não, eu sempre falo o seguinte, se você beber 2 litros de veneno, vai te matar? Uma garrafa de 2 litros, sim ou não? Mata. Mas se você beber um copinho assim de veneno, mata também? Mata também? Ah, então pronto, você já está respondido. Amém? Não, pastor, eu não bebo muito assim, eu bebo um golinho. Bom, se é veneno, então vai te matar do mesmo jeito. Por quê? Não é a questão ali de ficar embriagado ou não. Eu sempre falo que a pessoa que ela começa a beber uma latinha, não vai querer ficar só na latinha. A coisa vai piorar. A coisa vai chamar um abismo, chama outro abismo. Aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não precisa disso, irmão. Nem muito, nem pouco. A pessoa que está querendo tomar ali um pouquinho ainda, é porque ela está querendo buscar alguma coisa que ela ainda não encontrou, porque não está buscando quem? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Olha o que diz Isaías 5:11. Eu vou aqui mostrar para você, que eu não estou falando só da bebida alcoólica não, tá? Olha o que diz aí. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem o quê? A bebedice. E se demoram até quando? Até a noite. Até que o vinho faça o quê? Os esquenta. Versículo 12. Harpas, alaúdes, tamborins, pífanos e vinho há nos seus banquetes. E olha agora, ó. E não olham para a obra de quem? Do Senhor. E nem consideram a obra das suas mãos. Presta atenção no que Deus está falando aqui. Deus está dizendo assim, ó, ai, volta lá no versículo 11, né? Eu sempre falo assim, que quando a Bíblia fala ai, é porque realmente vai doer. A Bíblia está falando de consequências, amém? De coisas que vão trazer dores. E aí eu vou mostrar aqui para você que eu não estou falando só da bebida alcoólica. Presta atenção, ó. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e demoram até quando? Até a noite. Eu vou pedir para o Zé mudar para mim. Coloca ali, fazendo um favor, a Bíblia NVT. Ô Zé, fazendo um favor. É a nova versão transformadora. Vai mudar um pouquinho ali a tradução. E aí eu vou explicar para você. Que aflição espera os que levantam cedo pela manhã para começar o quê? A beber. E passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Você sabe que o vinho não é só bebida alcoólica que eu estou falando, é todo prazer. É tudo aquilo que substitui ou tenta substituir a presença de quem? Do Espírito Santo. Toda e qualquer coisa que embriaga.
E o que é embriagar-se? Fala comigo assim, ó, é perder a sobriedade, a consciência. Tem gente que não é o vinho, como eu falei, talvez você diz, não é para mim isso porque eu não bebo, pastor, graças a Deus já abandonei isso. Mas às vezes outra coisa está te embriagando e fazendo você se esquecer das coisas de Deus. Eu vou continuar um pouquinho da mensagem de quarta-feira, quem estava na quarta-feira você vai lembrar, a respeito de coisas que tentam nos ocupar e nos distrair. E tem gente que é assim, ó, ela acorda cedo, a Bíblia fala ali que a aflição espera, perdão, coloca para mim na Bíblia NVI, é a Bíblia NVI, está um pouquinho diferente dessa aí, e vai mudar ali para mim. Ele vai falar assim, quer ver, ó, na NVI, Nova Versão Internacional, ele vai falar, ai dos que se levantam cedo para quê? Para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Então tem gente que, eu contei do pastor Jaime, que já acorda, e ele era tão viciado que ele já tinha que ir logo lá beber, senão ele não passava nem a tremedeira. Mas tem gente que não é o vinho, tem gente que não é a bebida alcoólica, tem gente, por exemplo, que é isso aqui, ó, celular, já acorda cedo, olha lá, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, para embriagar-se, e ela já pega aquilo ali, e olha lá, e vai até quando? Até a noite. E o tempo passa e a pessoa nem vê. E a pessoa nem percebe. Quarta-feira eu falava, se eu não me engano, acho que Hebreus 12, agora 12, Hebreus 12, 1, que fala do pecado e do embaraço. Quem lembra? Lembra disso? A Bíblia diz assim, ó, deixando o embaraço e o pecado. Que tem coisa que não é pecado. Mas, meu irmão, você tem que tomar cuidado, porque senão se torna um embaraço na sua vida. E pode estar embriagando você. E pode estar afastando você da presença de Deus. Eu até estava dizendo de manhã, isso aqui é pecado, sim ou não? Não. Por isso aqui, eu consigo também ouvir a palavra. Por isso aqui eu consigo até pregar a palavra. Estava falando que eu atendi esses dias lá uma mulher em outra cidade, que talvez eu teria muita dificuldade para ir até lá, mas eu consegui atender ela, porque estava lá o número, ela mandou mensagem, eu mandei, liguei para ela, atendi, orei por ela, aqui você escuta a palavra, aqui você ouve, mas aqui também você pode ver o que não presta, aqui também você pode passar horas e horas desperdiçando o seu tempo. Vou te falar mais, por causa disso aqui, eu já vi muito casamento acabar, já vi não, tenho visto, várias vezes eu estou aqui nessa igreja, quantas vezes eu já vi entrar ali pessoas que por causa disso aqui, acabou o casamento, acabou a família. Por quê, pastor? Porque a pessoa começou a se embriagar. O que é se embriagar? É quando a coisa passa, meu irmão, do limite, a pessoa perde a sobriedade. Tem gente que é, como eu falei, é o celular, tem gente que é lá a televisão, já acorda logo pela manhã e vai até quando? Até a noite. Ou é o computador, acorda logo de manhã, vai até a noite. Estou dando alguns exemplos, mas é qualquer coisa que possa tomar tanto ali o seu tempo, que faz você se embriagar naquilo. Você fica embriagado, você fica saturado daquilo. E o pior, toda aquela pessoa que se embriaga, ela vai se esquecer das coisas de Deus. Escuta isso, ó. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até que horas? Até a noite. O dia passa que a pessoa nem vê. E ela está aqui, ó. O dia passa, passou o dia todo. Eu falava hoje de manhã, uma senhora, ela falou assim para mim, pastor, o senhor falou aí, o meu marido passou ontem o dia inteiro no celular. Eu não sei, pastor, como é que consegue? É o outro que passa lá o dia todo na frente de uma televisão, vai até a madrugada. É o outro que está lá na frente de um computador e passa e vai. E olha o que acontece, versículo 12 agora. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos de quem? Do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos, a pessoa esquece de Deus. Ela esquece completamente das coisas do Senhor, ela fica tão embriagada com aquilo, que ela se esquece completamente das coisas de Deus. A sua Bíblia fica lá jogada, empoeirada,
o seu momento de oração não existe mais, que ela está se embriagando naquilo. Às vezes é uma coisa que não é pecado, como eu falo, assistir um filme é pecado? Não, não é. Não é você entrar lá na internet, lá na rede social é pecado? Não, não é. Mas você tem que tomar um cuidado para que isso não se torne um vinho na sua vida e esteja te embriagando. Pastor, não bebo, mas às vezes está embriagado com esse prazer, com essa distração, de uma maneira tão grande que já está esquecendo das coisas de quem? De Deus. Está ficando em segundo plano, está ficando em segundo lugar. A pessoa já acorda, nem ora, nem fala com Deus. A primeira coisa que ela faz, já ir lá e pegar o celular. Deixa eu ver quem mandou mensagem, deixa eu ver quem está falando comigo. E aí o dia passa, e mal a pessoa lembra do Senhor. E passa ali o tempo, e a pessoa nem lembra das coisas de Deus. Olha o versículo 22, quer ver? Você está aí no 12? Vamos lá para o versículo 22, de Isaías 5 mesmo. Ele fala assim, ó: ai dos que são poderosos para fazer o quê? Beber vinho, e homens forçosos para misturar o quê? Bebida forte. Ai daquelas pessoas que elas se aprofundam nisso, elas se dedicam tanto, que se tornam, como diz ali na Bíblia NVI, se tornam campeões. Olha lá, ai dos que são campeões em beber vinho, e mestres em fazer o quê? Em misturar bebida forte. Olha para o pastor, você sabe o que é essa pessoa? Olha aqui para mim. É aquele tipo de pessoa que ela está procurando um prazer maior. A pessoa, por exemplo, que a Bíblia fala ali que está misturando bebida forte, o que ela está fazendo? Olha para mim que você vai entender o que o Espírito Santo me mostrou aqui. A pessoa que está misturando bebida, ela está querendo ter uma sensação maior. Ela está querendo ter uma experiência mais forte. E aí a pessoa começa a se aprofundar no pecado. Cuidado, meu irmão. Está cheio de gente fazendo isso, querendo ter uma experiência maior, mais profunda no pecado. E aí a pessoa começa a misturar a bebida, para quê? Para ter uma sensação mais forte, para ter uma experiência que não teve ainda. Porque o ser humano é assim, ele sempre vai procurar se preencher. E aí ele vai começar a se envolver com isso. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E ele vai procurar uma experiência mais forte. Ele vai começar a misturar a bebida. Vamos ver o que isso dá. Vamos ver onde eu consigo chegar. Eu quero me aprofundar mais. Irmão, sendo que na verdade, olha para o pastor, nós deveríamos procurar uma experiência mais forte com quem? Com o Espírito Santo. Em vez de eu misturar a bebida aqui, para ver se eu consigo ter uma reação maior, uma sensação maior, e daí partir para coisas até mais graves, né? É daí que a pessoa, por isso que eu falo da bebida, ela começa um pouquinho, mas a pessoa não vai se contentar, porque o ser humano ele vai querer coisa nova, ele vai querer coisa maior, ele vai querer ter uma sensação, um prazer maior, ele vai buscar isso, quando na verdade eu deveria fazer o seguinte: Senhor, eu quero ter um prazer maior com o Senhor, eu quero me aprofundar mais na Tua presença, para eu sentir o que eu não senti ainda da Tua presença, para eu ter uma experiência que eu ainda não tive na Tua presença. Eu quero ter uma coisa mais forte, mas na presença de quem? De Deus. Mas o ser humano não busca isso. É a pessoa que está lá, aí ela começa ali, misturar as bebidas, para ela ter buscando uma satisfação, uma realização maior. Aí ela onde entra, não só falando da bebida vai para a droga, da droga vai para a droga mais forte, por aí vai. Mas vamos dizer que não seja esse o pecado, a bebida alcoólica, seja outra. A pessoa começa olhando no celular, começa com uma conversinha errada, e a conversinha vai ficando mais picante, a coisa vai piorando, e a pessoa está querendo uma coisa o quê? Mais forte. Vai piorando cada vez mais. E a pessoa começa a ver uma coisa errada ali, uma coisa que não está certo, mas daqui a pouco ela começa com receio, mas aquilo vai crescendo, e o desejo do pecado vai se tornando cada vez o quê? Maior, e ela vai se aprofundando, e ali entra lá na pornografia, entra lá na sujeira, e ela vai querendo cada vez o quê? Mais. Daqui a pouco ela sai daqui e vai para a prática do pecado. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Aí está lá a televisão, até brinquei de manhã,
né, que a pessoa começa a ver aquela cena e começa a gostar. Não, eu quero ver onde isso vai dar, eu quero ver onde isso vai chegar. E o diabo sabe mexer, irmão, com a gente. Vamos ver onde vai chegar, e vai madrugada dentro, episódio atrás de episódio, e vamos ver onde vai chegar, e vamos ver no que vai dar. Meu irmão, quando a pessoa menos pensar, ela já está embriagada com aquilo, ela já esqueceu totalmente das coisas de quem? De Deus, de Deus. E vai. Cuidado. Meu irmão, ali está dizendo, ai dos que são campeões em beber vinho. Tem aquele prazer de dizer, eu estou me aprofundando mais nessa prática. Estou misturando bebida forte, quer dizer, eu estou querendo alguma coisa mais profunda, só que no pecado. Você é de Jesus, busca isso no Espírito Santo. Muda para mim para a Bíblia NVT, olha como que ele fala ali, quer ver? A Bíblia NVT, ele vai falar assim, ó, que a aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem o quê? Ingerir. Tem gente que tem prazer de se gabar, né? de falar, não, olha, eu bebi tanto, eu consigo beber tanto, não, eu sou o que bebo mais, e faz até aposta lá para ver quem bebe mais, para se aprofundar. Não, até a pessoa se gaba, olha, porque eu fico com tantas, porque eu faço tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, nós que conhecemos o verdadeiro vinho, nós temos que nos gabar do quanto nós conseguimos passar na presença de Deus, falar, Jesus, obrigado. Nos gabar no bom sentido, né? Falar, Jesus, eu quero ter um tempo maior na tua presença. Eu quero sentir na tua presença que eu ainda não senti. Amém, Jesus? Eu quero ter com o Senhor uma experiência que eu ainda não tive. Porque lá do outro lado a pessoa não se acomoda. Ela acha que nunca está bom, ela sempre vai querer mais. Eu quero numa festa ainda maior. Eu quero, hoje sexta-feira, por exemplo, não, eu quero num lugar onde tem uma coisa boa mesmo, onde vai ter um lugar bom para poder ir. Porque ela quer ter algo para experimentar novo, maior, mais profundo. Você que é de Deus, busca isso com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro vinho. Fala, Deus, eu quero sentir uma coisa que eu não senti ainda. Você vê a vontade, olha o pastor, você deve conhecer. Você vê a vontade no mundano assim, ó, vai chegando na sexta-feira, ele vai sair do trabalho e ele fala assim, hoje eu quero me acabar. É assim ou não é que ele fala? Hoje eu vou me acabar, hoje eu vou entrar assim, que eu quero entrar de cabeça. O que ele está falando? Justamente isso, que ele vai se entregar totalmente, que ele quer se entregar completamente, não quer nem saber do dia de amanhã. Irmão, já pensou se nós fôssemos assim na busca do Espírito Santo? Deus, hoje eu vou me entregar mesmo. Hoje eu vou entrar assim na tua presença e não importa que hora que vai parar, que hora que eu vou parar. Sem hora para terminar. Eu quero buscar, eu quero ter uma experiência que eu não tive ainda, eu quero ter uma comunhão que eu não tive ainda, eu quero sentir o que eu ainda não senti. Diga glória a Deus. Está faltando isso para nós. Nós temos o verdadeiro vinho. E estamos perdendo para aqueles que têm um vinho falso, que traz alegria falsa, a coragem falsa, que traz a paz, a anestesia falsa. Só que eles buscam. E você também buscava, quando era o vinho falso, quando era o pecado, o prazer do mundo, você buscava. Talvez hoje você não busca com a mesma intensidade o Espírito Santo. Quer ver? Vamos lá para Provérbios, capítulo 23. Rapidinho para a gente já encerrar, e nós já vamos orar. Provérbios 23, 29. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Provérbios, capítulo 23, versículo 29. Agora vem a parte mais forte. O que ele diz aí? Provérbios 23, 29. Pode colocar para mim na Bíblia corrigida, aí depois nós vamos ler na NVT. O que diz aí? Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Lembra que eu falei? Ai é sofrimento. Ai é dor que virá. Para quem são?
Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para quem é tudo isso de ruim que a Bíblia acabou de falar? Para quem que é? E ele fala no versículo 30. Ele diz assim, ó: para os que se demoram perto do quê? Do vinho. Para os que andam buscando bebida o quê? Irmão, tem muito sofrimento preparado. Tem muito sofrimento para aquela pessoa que está passando perto demais. Tempo demais, diz ali. Os que se demoram, né? Perto do vinho. Está passando tempo demais naquele prazer. Está se oferecendo demais aquela satisfação. E está buscando, buscando bebida misturada. O que é isso? Está buscando coisa mais, um prazer maior. Está buscando se aprofundar mais. Irmão, é um caminho sem volta. Escuta o que eu estou te falando. É um caminho sem volta. Não, pastor, é assim, eu não estou querendo fazer nada de errado, eu só gosto lá de ficar tempo conversando com aquela pessoa. Você está se demorando perto do pecado, você está dando oportunidade para ele. Escuta o que você vai ouvir, olha o versículo 31 e presta atenção nisso. Não olhes para o quê? O vinho. Irmão, você ouviu o que a Bíblia disse? Não é nem para você o quê? Olhar. Quanto mais para beber. Olha para o pastor, se aquilo te tenta, se aquilo te provoca, irmão, você não tem nem que olhar. Por isso que eu falo da pessoa que diz: não, pastor, eu já ouvi lá um pastor falar que não pode se embriagar, mas um pouquinho pode beber. A Bíblia está dizendo que você não tem nem que olhar. Que dirá beber um pouquinho, porque não vai parar aí. Está entendendo o que eu estou falando? E eu não estou falando só do vinho não, irmão. Presta atenção, não olhes para o vinho quando se mostra o quê? Vermelho, quando resplandece no copo, quando se escoa como? Suavemente. Eu estava brincando nos outros cursos que eu falei assim, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava lembrando daquelas propagandas de cerveja. Você já viu como é que é? Parece aquele copo assim suado, né? Aí aquela espuminha descendo assim, aquela coisa assim brilhando no copo, né? Aí a pessoa fica lá desse jeito assim. É assim ou não é? Sabe de uma coisa? Fala assim comigo, ó, o diabo é um excelente marqueteiro. Sabe o que é marqueteiro? Às vezes eu falo marqueteiro, tem gente que não entende. Bom de propaganda. Pensa num ser bom para fazer propaganda. É Satanás. E a pessoa fica lá assim, embriagada naquilo. Por isso que a Bíblia diz, nem olha. Porque você olhou, você já desejou, pronto, já gerou pecado no seu coração. Próximo passo é só colocar em prática. Nem olha. E eu não estou falando só da bebida, olha lá. Não olhe para o vinho. É aquilo que está chamando a sua atenção. O diabo vai fazer aquela propaganda. É aquela moça bonita, é aquele rapaz bonito, mas que não é o seu marido e não é a sua esposa. Nem olha. Porque quando a pessoa demora perto daquilo ali, ela está dando oportunidade para o diabo. Irmão, presta atenção. Às vezes você não demora na presença de Deus, você não tem paciência para orar. Você não passa mais que 10, 20 minutos orando. Você tinha que demorar aqui, ó. Deus, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Se demora na palavra, você vai ter uma experiência, você vai ter uma revelação que você ainda não teve. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Se demora na palavra. Fala, Deus, hoje eu vou demorar um pouco mais na oração. Porque eu quero ter uma coisa que eu não tive ainda. Eu quero receber algo que eu não recebi ainda de Deus. Uma experiência que eu não tive ainda. Um prazer com Deus que eu não tive ainda, uma unção que eu não tive ainda, uma revelação que eu não tive ainda, mas não se demora perto do pecado. A pessoa pega, volta lá no versículo 30, né? É o 31 que nós estamos, deixa eu ver aqui. 30, para os que se demoram perto do vinho,
para os que andam buscando bebida misturada. Não fica lá não, irmão. Olha só, não fica ali, como diz lá fora, né? Não fica boiando, irmão, perto de coisa errada, coisa que você está vendo que não vai dar certo. Aí a pessoa pega o celular e fica lá, fica passando, fica passando, fica passando. De repente vai aparecer ali uma coisa que ela não deveria de ver. E ela fica ali. Mas até brinquei nos outros cursos, né? Pastor, não vão, eu só estou querendo ver aonde vai chegar. Você está demorando, você está dando oportunidade. Irmão, tem gente que versículo 31, olha como fala, quer ver? Ele fala assim, ó: não olhes para o vinho, nem olha, quando se mostra vermelho, quando resplandece o copo e quando escoa suavemente. Vai aparecer coisa que vai chamar a sua atenção. Naquele momento que aparecer, você já viu que não era o que você não tinha que ver, repreende em nome de Jesus, fala: está amarrado, meu Deus. A pessoa fica lá, está lá assistindo o filme, aí começa aquela cena picante, ela fica demorando, né, para sair daquilo ali, para tirar aquilo ali. E aí a coisa vai piorando. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Parece aquela cena e a pessoa fica demorando. Está querendo o quê? Até brinquei: não, pastor, só para ver até onde vai. Eu só quero ver até onde vai. Eu tinha um pastor que falava assim: você quer saber até onde vai? Vai até no inferno, já já. Vai chegar lá no inferno, rapidinho. Porque o demônio sabe fazer uma propaganda boa, só que no final ele esconde uma armadilha. Olha lá no final, versículo 32, ele fala assim, ó, 32. No seu fim morderá como o quê? Como a cobra, e como o basilisco picará. Está lá, está preparadinho. E você caindo na propaganda, e lá o demônio mostra, né, o vinho vermelho, o jeito que ele passa, o jeito que ele desce. É aquela pessoa que passa, me perdoa o que eu vou fazer aqui agora, mas talvez vai servir para muita gente. Passa lá aquele rapaz, passa lá aquela moça, olha, pastor, a pessoa vai assim, chega a virar a cabeça. Tiver de carro é perigoso até bater. Eu estou falando que Deus me incomodou para falar hoje isso aqui. Você está procurando o quê? O que você está procurando? Não, misericórdia. Não se escandalize que eu vou falar para você não. Eu já vi até pastor que hoje só Deus sabe onde está. Mas o camarada estava tão procurando, sabe? Querendo uma coisa que, em vez de buscar com o Espírito Santo, ele estava buscando aonde? No vinho, né? No pecado. Que ele estava desse jeito, estava assim. Nem viu o que os outros estavam vendo. A hora que viu o que o outro estava vendo, você viu, está amarrado, né? Que demônio. Ai, está amarrado, que capeta, né? Ai, eu estava olhando, repreendendo, fui repreendendo até lá na esquina. Irmão, você está procurando, você está rindo, a gente ri, mas não é de rir não, a coisa é séria. A pessoa está se demorando, ela não corta logo aquela conversa, está aqui, aí a pessoa vem com aquela conversa mole. Você percebe quando a conversa é mole, sim ou não? Aquela conversa mole, aquela conversa fiada, que não vai chegar, aliás, não é que não vai chegar, vai chegar onde o diabo quer. E a pessoa não corta, ela vai se demorando perto do vinho, ela fica olhando ali o vinho. Olha lá, ó. Volta para o versículo 30. Olha só, a pessoa começa a admirar lá. Para os que se demoram perto do vinho e andam buscando bebida misturada. 31. Não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando ele resplandece no copo, quando ele escoa suavemente. E a pessoa fica ali, ela começa a admirar com os olhos, ela começa a olhar aquilo, ela começa a gostar da coisa e ela vai dando tempo. Irmão, você sabe onde vai chegar? Vai chegar na armadilha que o diabo preparou no final. No final tem a serpente para te picar. E depois que pica, o versículo 33, né? Ele fala assim, olha lá, ó. Aliás, o 32, isso mesmo. 32. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Depois que pica, aí acabou, irmão. Aí a pessoa até fica arrependida depois. Não era aqui que eu queria chegar. Eu não queria ter feito isso. Mas se picou, o veneno entrou. Depois que o veneno entrou, meu irmão, para sair, aí a coisa é difícil.
Cuidado. Volta lá para o versículo 30, na Bíblia NVT, eu já vou encerrar já. O tempo vai embora, né? Na Bíblia NVT fala assim, quer ver? Aquela pessoa que passa horas tomando vinho e esperando bebidas fortes. Já pensou se a gente fizesse isso assim com o vinho verdadeiro? Irmão, vamos experimentar uma coisa que a gente não experimentou ainda? Vamos fazer igual quando a gente estava buscando a coisa lá no mundo. Hoje eu vou, fulano, que hora que você vai voltar? Hoje não tem nem hora para chegar. Eu nem falo que hora que eu vou chegar. A pessoa está lá, ela não vê nem a hora passar. Chega, vai beber, chega cedo. Já viu alguém que sai para beber chegar cedo? Chega nada, irmão, chega no outro dia cedo mesmo, de manhã. No outro dia é a hora que o sol já está clareando. Agora chama uma pessoa para experimentar do vinho do Espírito. Irmão, vamos fazer um negócio, vamos começar a orar aqui meia-noite, sem hora para acabar, para ver se a gente consegue uma experiência mais forte. Vamos buscar uma coisa maior de Deus, para ver se a gente tem uma coisa que a gente ainda não teve. Mas que hora que vai terminar? Que hora que vai começar e que hora vai acabar? Se bobear, se eu demorar um pouquinho no culto, já tem gente que já fica bravo. Só que quando saía para beber, não tinha nem hora para voltar. Estou mentindo? Meu irmão. Sabe quando a gente vai ter uma coisa com Deus que a gente não teve ainda? Quando a gente começar a buscar o vinho verdadeiro como a gente buscava o falso. Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Vamos lá, irmão, vamos começar, sem hora para acabar. Ai, pastor, tá bom, então vamos, meia-noite, 00:30. Ai, meu Deus do céu. Estou cansado, estou cansada. Irmão, eu sei, eu não estou julgando ninguém, essa palavra também é para mim. Mas quando a gente realmente entra na presença de Deus, a presença de Deus nos anestesia de tal forma que a gente nem vê a hora passar. Eu lembro uma vez que eu passei a noite inteira em oração, noite inteira. Eu lembro que nós começamos, era acho que 10, 11 horas da noite, e diante do Espírito Santo eu não vi, eu lembro que eu fechei os olhos. E aquilo foi tão maravilhoso, aquilo foi tão tremendo, a presença do Espírito Santo, irmão, ela é uma coisa tão maravilhosa, que o cansaço foi embora, estava cansado, o cansaço sumiu, desapareceu, e eu lembro, irmão, que nós começamos a orar, parece que o céu desceu naquele lugar, e eu não conseguia parar de orar, era uma coisa tão maravilhosa, que quando fui me dar por conta, que eu abri os olhos, já estava claro. Pensa numa coisa maravilhosa. Confesso para você que há muito tempo já eu não tenho essa experiência de novo, mas nós deveríamos de buscar. Deveríamos de falar, Jesus, hoje eu quero ter uma coisa que eu não tive com o Senhor ainda. Hoje eu quero, vamos dizer, como dizem lá fora, hoje eu quero me entregar. Hoje não vai ter hora para mim sair da presença de Deus. Você já fez isso? Quanto tempo você não faz isso? Hoje eu vou entrar na presença de Deus sem hora para acabar. Aí já vem o pensamento, mas amanhã eu tenho que trabalhar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, porque no outro dia... Engraçado, quando você estava lá, você não pensava que no outro dia você tinha que trabalhar. Quem já ficou a noite inteira já na bagunça, no outro dia cedo foi trabalhar, confessa agora. Pois é. Ficava ou não ficava? A noite inteira na bagunça, no outro dia trabalhar como se nada tivesse acontecido. Irmão, hoje eu estou assim no meu coração, eu falei, Jesus, eu quero esse vinho, Senhor. Hoje eu tenho o vinho verdadeiro. Aquele vinho que se você passar a noite na presença de Deus, no outro dia você não vai estar arrependido igual antigamente. Eu nunca vi uma pessoa que se entregou mesmo à bebida, que no dia seguinte já não estava totalmente arrependida, sim ou não? Arrependido, mal, pesado, sem dinheiro, né? Falando assim, eu tenho que parar com isso. Falando desse jeito, eu não posso ficar desse jeito. Mas no outro dia estava lá de novo. Agora a pessoa que realmente, ela está cheia do Espírito Santo, meu irmão, no outro dia como é que ela fica? Leve. Diga glória a Deus. Eu nunca vi uma pessoa arrependida depois de ter passado uma noite na presença de Deus. Ela acorda andando nas nuvens. Diga glória a Deus. É diferente, meu. Põe isso no seu coração. Olha lá. Aquele que passa horas tomando vinho, experimentando bebidas fortes. Olha o versículo 31. Aliás, volta no 29. Rapidinho. Quem se sente angustiado e triste, quem vive brigando e se queixando, quem sofre de ferimentos desnecessários, quem tem os olhos sempre vermelhos, tudo isso aqui.
Sofrimento, angústia, tristeza lá, vive brigando, se queixando, tem feridas, ferimentos desnecessários. Para quem que é tudo isso? Aí o 30 fala: para quem passa horas tomando vinho, experimentando bebidas fortes. Olha o 31. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como ele brilha no copo e como desce suavemente. Irmão, não fica encarando ali não. Não fica, irmão, não fica olhando ali demoradamente. Isso aí falou muito comigo. A Bíblia está dizendo: nem fixa os olhos. Ai, pastor, aquilo mexe comigo, então nem olha. Passa de longe, meu irmão. Porque olha o que ele vai falar no versículo 32 agora. Pois no fim, ele morde como cobra venenosa e pica como víbora. Ali é uma armadilha. Pode ter certeza que você não vai encontrar no prazer, ou no vinho, no pecado, no que quer que seja, uma experiência tão maravilhosa quanto você tem na presença de Deus. E às vezes o diabo quer colocar dentro de você esse desejo: eu quero algo mais, eu quero viver uma coisa que eu não vivi ainda. E é onde muitas pessoas que até são de Deus partem para aventuras loucas, entram até em pecado e vai viver uma vida absoluta fora da presença de Deus. Não faz isso. Você tem um vinho verdadeiro, que dá alegria verdadeira. Busca ele, se envolve com ele. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte Jesus por ela, que ele merece. Amém. Vamos ficar de pé agora, em o nome de Jesus, que eu creio que esse vinho verdadeiro está aqui. Quem quer o vinho verdadeiro?